A próxima pergunta que chegou para a gente é até um assunto que pairou na imprensa nos últimos dias, é a paranoia coletiva recente que se instalou com tais bebês reborn. É mais uma fantasia devido ao vazio existencial humano? O que a gente pode dizer? Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que a gente precisa tratar essa questão com muito respeito. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão lidando com isso com uma absoluta seriedade, em função do cenário que eles estão. A gente não sabe a história de vida dessas pessoas. A gente não sabe. Então, imagine que você tem, de repente, uma mulher aqui. Eu tenho uma mulher neste momento. Essa mulher comete um aborto. Ela comete um aborto. A vida passa, ela hoje está numa outra condição, mas ela sente a ausência daquela criança que, por algum motivo, teve a sua gestação interrompida. E ela está utilizando desse instrumento como uma forma terapêutica dela cicatrizar a maternidade que sangra dentro dela. Então, a gente tem que ter, quando olha para isso, não deve olhar de maneira rasa, dizendo assim, mas é um absurdo. Não, tem que perguntar, mas por que ela está fazendo isso? Para quem não sabe o que está acontecendo, é que está sendo bastante frequente agora, as pessoas estão comprando uns bonecos de silicone chamados reborn. Então, são bebês de silicone, eles não são vivos, eles são bebês, são bonecos, boneca. Mas eles são tão perfeitos que parece que são bebês reais. E aí as pessoas estão cuidando desses bebês como se eles fossem vivos. E aí isso está escalando, porque estão querendo vaga na creche, levando no hospital para serem medicados, leva para passear, faz festa de aniversário. E a gente tem que perguntar assim, quem são as pessoas que estão passando por isso? Então, a primeira coisa é respeito no seguinte sentido. Que história de vida levou uma mulher, geralmente são mulheres, a ter esse tipo de comportamento? E acolher esta mulher porque ela precisa de ser ouvida, ser acolhida, ser entendida. E sim, isso reflete um processo da nossa sociedade. E é muito curioso isso, sabe? É que nós temos, de um lado, pessoas desinteressadas da maternidade, totalmente desinteressadas da maternidade, mas, ao mesmo tempo, desenvolvendo esse comportamento como fosse uma forma de suprir as fragilidades emocionais que se possa ter. É preciso que a gente tenha uma atenção com essas pessoas e procurar ver como que terapeuticamente elas podem ser acolhidas. A gente precisa atendê-las terapeuticamente para encontrar a gênese desse processo e tentar cicatrizar nelas. E eu não estou dizendo que em todos os casos isso é uma coisa esquisita ou indesejável. Nós temos muitas situações de mulheres que estão em processo depressivo, de luto por conta de aborto, ou um luto normal mesmo, perdeu a criança, e você usa isso como instrumento. Pessoas com Alzheimer, que você usa para trazer a pessoa para a realidade, mas você sabe que você está usando aquilo como um instrumento terapêutico para resgatar a pessoa do processo que ela está vivendo. Então, a sociedade vive hoje um adoecimento coletivo muito grande. E, de certa maneira, esses fenômenos, eles acontecem e outros ainda acontecerão numa sociedade tão desinteressada do amor verdadeiro. Quanto mais a gente amar, menor é a possibilidade de a gente fazer essas transferências que a gente tem feito de maneira tão intensa como forma de suprir algumas fragilidades que a gente tem. Mas eu falo isso e falo com muito carinho, com muito respeito, porque sei que existem muitas dores ocultas por trás disso e não cabe aqui um sentimento de desconstrução ou de ataque ou ridicularização dessas condutas que evidentemente demonstram fragilidades que a gente carrega dentro de nós. Muito bem.
Sâmia, seu microfone, Sâmia. Realmente nós não podemos, de jeito nenhum, generalizar. Né? Quantas vezes nós vamos na casa de pessoas que o dono da casa, um senhor, já mostra a coleção de carros que ele tem, de carrinhos. E você vê aquelas estantes muito bem montadas com aqueles carrinhos, e ele tem a maior alegria de mostrar o que é cada um daqueles carrinhos que a gente não entende. Outros senhores têm coleções de super-heróis que gostavam na infância. E quantas mulheres não têm até hoje coleções de bonecas? Até a mídia estimula a gente. Esse fato de ser colecionador nunca foi considerado uma doença. Agora, se esse senhor pegasse esses carrinhos e vivesse com esses carrinhos como se fosse de verdade, passeando com eles na rua, na calçada, no asfalto, vum, 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 você iria dizer que tem alguma coisa errada. Então, primeira coisa, sim, pode ter pessoas que compram esses bebês reborns porque acham interessante, acham legal, querem mostrar para alguém, olha, eu comprei um também, tá tudo bem aí. E como ela já falou, pode acontecer de a pessoa estar preenchendo vazio, que, aliás, não começou com os reborns, não. Hoje, eu vi um senhor andando na rua com um cachorro, com um cachorro que estava dentro de um carrinho de bebê, e o cachorro estava todo cobertinho com roupinha, não era uma mulher. Dentro de um carrinho de bebê, levando aquele cachorro e empurrando. E atrás dele vinha um outro cachorro grande, que eu acho que ele não botou porque não cabia. E o cachorro estava um bebê escrito que ele não se mexia no frio de Curitiba. Mas se a gente observar melhor, a gente via que esse senhor, ele era um morador de rua. Ele estava carregando o cachorro ali por causa da falta do desamor. E aquele cachorro virou filho para ele, porque ele não encontrou em lugar nenhum. Ele não pode comprar um bebê reborn, talvez ele comprasse, gente. Agora, vamos tomar cuidados. Nós já soubemos, já passou aí nas redes sociais, que a história da mãe que fez escândalo para que o bebê reborn dela fosse atendido porque estava com febre, foi jogada porque ela é youtuber. Ela filmou tudo, porque ela queria likes. Já ouvi falar que tem gente que tá querendo... Meu Deus, está querendo pensão alimentícia, não sei o que é que escolheram para pai, mas tem muita história que é para a gente assistir cada vez mais e eles ganharem em cima. Talvez a coisa não seja tão grande assim, mas sim, já tem eventos, encontro de mães, tem. As mães estão brincando, as mulheres estão brincando de mãe. Por quê? É uma fuga da realidade, a vida está muito difícil e eu fujo por ali, porque muitas sim, elas tratam como se fosse, elas trocam fraldas limpas. Então, aí é interessante que a gente não tape os olhos, não romantize, e que os familiares, quem está próximo, ao invés de aplaudir, pense, será que essa pessoa que eu conheço não está precisando de alguma ajuda? Entendeu? Eu acho que a proposta é essa. Alguns psicólogos já estão trazendo várias sugestões do que pode ser. Existe o lado bom, pessoas que estão num estágio, às vezes, de depressão, em estágios em que aquilo vai ajudar, mas aí é uma terapia provisória e dirigida. Então, são vários casos diferentes. E quem conhecer alguém que vê que está exagerando, está fugindo da sua vida, para fingir que é mãe de um bebê de plástico, seria interessante tentar ajudar essa pessoa.